Queridas e queridos amigos, meu caro Paulo Portas, Presidente do CDS-PP e Vice-Primeiro-Ministro, minha querida Assunção Esteves, nossa Presidente da Assembleia da República, mas sobretudo uma grande amiga que nos acompanhou nestes anos tão intensos, caro Duarte Pacheco e João Pedro Gomes, que são os nossos candidatos da coligação do PSD e do CDS-PP, que integram as nossas listas aqui em Lisboa, pelo Oeste. Queridas e queridos amigos, nós hoje demos o pontapé de saída para a campanha oficial, porque foi hoje oficialmente que a campanha arrancou. Nós, para podermos estar em todo lado, porque temos de estar disponíveis para estar ao pé de todos, em todo o país, começámos a pré-campanha há uma semana, sabendo, evidentemente, começámos muito mais tarde que os nossos concorrentes que andam em campanha eleitoral já há vários meses. Mas nós temos vindo a usar o melhor do nosso esforço para poder apresentar-nos perante todos os portugueses numa altura em que eles terão na sua mão a escolha sobre aquilo que vai ser não apenas o governo do país nos próximos 4 anos, mas aquilo que vai ser Portugal no futuro. Porque, como é evidente, as eleições não se destinam apenas a escolher o governo. Nós não temos do governo uma ideia de quem está de turno. Nós não estivemos de turno. Nós estivemos, desde há 4 anos, naquilo que sentimos como sendo uma grande maratona, uma corrida de fundo no país. Por isso não andámos a correr atrás de foguetes, nem de cada eleição que aconteceu. Não estivemos sempre a pensar na nossa pele política, como seríamos vistos na comunicação social a cada dia, a cada semana, a cada mês. O país vale muito mais que tudo isso. Estivemos cá estes 4 anos a preparar-nos para este dia. Para o dia em que encararíamos todos os portugueses, dizendo-lhes: fizemos o que devíamos ter feito. No essencial, fizemos o que devíamos ter feito. Conseguimos ultrapassar um dos tempos mais complexos e desafiantes, para não dizer talvez a crise mais grave que o país enfrentou em 41 anos de democracia. Soubemos o que nos custou e, sobretudo, o que custou a Portugal vencer essa crise, mas conseguimos, apesar da oposição e dos seus vaticínios, conseguimos que o país acreditasse em si próprio, que as empresas lutassem por sobreviver e manter o emprego. Houve muitas que conseguiram manter o emprego e exportar mais. Não se fala só daquelas que não aguentaram. Muitas tiveram por trás os seus trabalhadores, os seus gestores, aqueles que são os seus acionistas a lutar com os portugueses, a lutar com o governo, para que nós pudéssemos chegar aqui hoje dizendo: não falhamos. Não falhamos. Não falhamos como os nossos opositores vaticinaram, e ainda bem, porque se hoje eu tivesse de estar a explicar porque é que falhamos, por muitas razões que tivesse, por muito que pudesse contar, essa história os portugueses não quereriam ouvir, porque sabiam que se nós tivéssemos falhado era o país que tinha falhado e não falhámos.
É por isso que começamos esta campanha eleitoral a falar de futuro. É que nós fizemos todos porque esse futuro chegasse nas melhores condições. Não foi fácil, nós sabemos que não foi fácil. Pagar as dívidas nunca é fácil, pagámo-las. Ainda há umas quantas por pagar, mas pagámos as dívidas. Por isso, não há hoje fornecedores que ameaçam interromper os fornecimentos ao Serviço Nacional de Saúde. Uns andam com o Serviço Nacional na boca, outros, como nós, andaram a pagar as dívidas e a fazer que as pessoas tivessem melhor acesso aos hospitais, aos centros de saúde e à saúde em Portugal. É por isso que cheira a desespero. Eu acho que é quase ridículo vir acenar com o espantalho da privatização da saúde. É quase tão ridículo como dizer que fui eu que chamei a Troika a Portugal. Ouvimos de tudo hoje em dia. Então, nós que abrimos 7 novos hospitais, 37 novos centros de saúde, 130 unidades locais de saúde, que baixámos a despesa dos portugueses em medicamentos, porque baixámos o preço dos medicamentos em quase 310 milhões de euros e conseguimos que o Serviço Nacional de Saúde, consumindo mais medicamentos, poupasse quase 470 milhões de euros em medicamentos e nós é que vamos dar cabo da saúde? Nós é que vamos dar cabo da saúde? Dá vontade de rir. Mas não pagámos só as dívidas que nos deixaram. Poupámos o país ao preço e ao custo de outras dívidas que viriam no futuro se as não tivéssemos revisto. Foram muitos milhares de milhões de euros que ficaram comprometidos para o futuro com as parcerias público-privadas rodoviárias. E nós renegociámos esses contratos e poupámos para o futuro, não foi no passado, era a fatura que havia de vir lá para a frente. Ao contrário de quem nos antecedeu, que nos mandou a fatura para a frente e nós pagámos, nós lá para a frente mandámos uma poupança. O país pagará menos, mais de 7 mil milhões de euros, porque nós poupámos nos contratos das PPPs. E fizemos uma outra coisa importante. Cumprimos mesmo as promessas dos outros, que os outros em tantos anos não conseguiram cumprir. Em 2005 houve quem tivesse prometido 12 anos de escolaridade obrigatória. 4 anos depois fizeram uma lei a dizer que lá para 2012 teríamos a escolaridade obrigatória de 12 anos. Demoraram 4 anos a programar que teríamos escolaridade obrigatória nos 4 seguintes. Não há dúvida. Assim não deve ser muito difícil programar uma boa governação. O que nós fizemos foi fazê-la mesmo. Em vez de andarmos a fazer leis e a prometer 12 anos de escolaridade obrigatória, cumpriram-se este ano pela primeira vez em Portugal e mais 11% de jovens portugueses entraram nas universidades e nos institutos superiores politécnicos. Chega, por isso, também a ser ridículo alguém vir agora dizer que queremos privatizar a educação. Nós, que vinculámos pela primeira vez em Portugal 4.000 professores ao Ministério da Educação, 4.000 professores que há anos, há mais de 5, 10, 15, todos os anos eram dispensados pelo Estado para voltarem a ser contratados em outubro, só para se lhes poder ganhar menos, pagar menos e para não se dar a garantia às pessoas de que, sendo necessárias, teriam de ter as mesmas condições que os outros que estavam vinculadas nas escolas. Fizemos isso
nestes 4 anos. Quem é que pode acreditar agora na denúncia de que estamos contra a escola pública e o ensino público? Pois fomos nós que fizemos mais por dar segurança a esses professores e que mais escola pública oferecemos aos jovens que queriam fazer a escolaridade obrigatória de 12 anos. Que sentido tem alguém vir dizer que agora a escola pública vai ficar em causa? Nunca a escola pública esteve tão forte como está com este governo. Nós pudemos, nestes anos, apresentar resultados simples, o que não significa ter feito coisas simples. Pela primeira vez, em muitas dezenas de anos, endireitámos as nossas contas externas. E é por isso que o país hoje está a crescer, sem ser à custa de choques ou estímulos ao consumo pagos pelos bancos no exterior do país. O país está a crescer de uma forma saudável. Dizem aqueles que nos trouxeram a recessão, devia ser mais depressa. Devíamos estar a crescer mais. Faz-me lembrar a questão das PPPs, que ainda agora mencionei. Eles fizeram os contratos ruinosos. Nós poupámos 7.200 milhões de euros. E eles também dizem, deviam ter poupado mais. Deviam ter poupado mais. Nós fizemos contratos por cima. Os senhores deviam ter cortado mais por baixo. E depois conseguem vir falar de confiança. Que coisa extraordinária. Já hoje, numa sessão com agricultores e dirigentes de estruturas associativas agrícolas, tive a ocasião de recordar. Não se invoca a credibilidade como não se invoca a autoridade. Alguém que reclama e proclama que tem a autoridade é porque já a perdeu. A credibilidade não é uma coisa que se proclame, nem que se reclame, nem que se invoque. Ou se tem ou não se tem. E ela é reconhecida pela ação e não pelo verbo. Podemos, portanto, hoje, dado que fizemos o que era importante e não falhamos, falar de futuro. E falar de futuro com esperança. Não há dúvida, nós temos hoje instrumentos importantes ao serviço do crescimento no futuro. Temos um ciclo de fundos europeus que, pela primeira vez na nossa história, estão voltados e à disposição das empresas, dos trabalhadores e não das obras públicas e do Estado. Andámos muitos anos a usar ciclos e ciclos de fundos europeus para fazer bem mais do que aquilo que era preciso em Portugal e muito pouco do que era essencial para a economia ser mais competitiva. E quando digo andamos, não estou a falar deste governo. Mas com este governo, nós garantimos que o próximo ciclo de fundos europeus não estivesse ao serviço do governo, mas ao serviço dos portugueses e das empresas portuguesas, das pequenas e médias empresas, que são realmente quem precisa de trazer mais inovação, mais conhecimento, mais qualificações para poder produzir mais e melhor, com mais valor e exportar ainda mais para a nossa economia poder crescer e crescer de uma maneira mais intensa do que conseguimos até hoje. Esse instrumento importante foi negociado por nós. Fomos, não sei se recordam, daquelas denúncias de que era preciso andar mais depressa. Tínhamos de andar mais depressa na execução dos fundos. Nós, quando chegámos ao governo, já
O ciclo europeu tinha passado os 3 anos de execução e a nossa execução era miserável em Portugal. Conseguimos, em muitos domínios, recuperar e fazer uma grande execução dos fundos europeus. E na agricultura, que aqui o Dr. Paulo Portas ainda há pouco mencionou, conseguimos mesmo executar a 100% e meio ano antes do prazo ter terminado. Fomos dos primeiros países na Europa a acordar com a Comissão Europeia os termos a que deviam obedecer este novo ciclo de fundos, o chamado contrato de parceria. Conseguimos ser dos primeiros países europeus a ver aprovados os seus programas operacionais. E ainda há pouco, a Comissária Europeia, que justamente detém a responsabilidade pelos fundos europeus, veio a Portugal elogiar o governo português por ter sido dos primeiros, não apenas a fazer tudo isto, mas também a executar os fundos na medida em que fomos dos primeiros a lançar os avisos, os concursos, já estamos a analisar as propostas e já estamos a preparar decisões do novo ciclo de fundos europeus. Os próximos anos, portanto, são anos em que a nossa economia pode crescer ainda mais. Temos os instrumentos para poder utilizar no financiamento às empresas. Temos também estabilidade macroeconómica, que é como quem diz, temos os juros baixos, as contas controladas, e isso gera muita confiança, como ainda esta semana pudemos observar quando soubemos, ontem mesmo, que uma agência de notação financeira tinha subido o rating de Portugal, quer dizer, nos tinha classificado melhor, deixando-nos à porta de uma classificação em que se recomenda o investimento, dizendo: os senhores estão aqui mesmo à bica. A economia tem recuperado, as finanças públicas estão a ficar em ordem, vai haver eleições. Se depois das eleições mantiverem este perfil, o rating de Portugal melhorará, deixará de ser lixo e passa a ser, como nós merecemos que seja, um investimento de confiança para os portugueses e para quem não é português. De que é que precisamos então de cuidar nos próximos anos? Qual é o futuro que queremos construir? No fundo, qual era a ambição que trazíamos destes 4 anos e que temos de concretizar nos próximos 4 também? Ter uma economia a crescer, com certeza. Mas temos de fazer mais do que isso. É preciso que o crescimento esteja ao serviço não apenas de alguns grupos ou de algumas pessoas, mas de todos os portugueses de todo o país. Não foi assim no passado, deixem-me dizer. E agora não estou a falar só do governo que nos antecedeu. Nós vivemos em democracia há 41 anos. O país de hoje não se compara com o país de 74. É muito melhor. Temos hoje uma perspectiva de futuro inteiramente diferente. Temos um Estado social muito mais avançado. As pessoas sabem que fazem parte de uma área económica que é verdadeiramente das mais avançadas do mundo. Tínhamos saído em 74 do isolamento internacional e de um Estado que não se preocupava com o sítio onde cada português nascia, se nascia num berço de ouro ou em mais dificuldades, que culpa tinha o Estado disso? Que tivesse nascido em sítio melhor? Em 74,
nós criámos com a democracia em Portugal um Estado social moderno. É verdade. Mas nestes anos todos também cometemos no país muitos erros. E foi por isso que ao longo desses anos governos socialistas tiveram de chamar o Fundo Monetário Internacional. Várias vezes. Várias vezes em Portugal estivemos à beira do abismo. Terá de ser assim no futuro? Será que nós temos de olhar para Portugal pensando que isto é um fatalismo? Que os políticos não têm qualidade suficiente para projetar para o futuro a responsabilidade de vida? Para que os portugueses não tenham sempre de estar a pagar uma fatura pela falta de prudência, pela falta de responsabilidade, pela falta de ambição para o futuro? Eu acho que não. Eu acho que não é um fatalismo. Nós provamos estes anos que não estamos condenados a fazer apenas aquilo que nos mandam e a corrigir o mal que vem de trás. Nós temos à nossa disposição a possibilidade de fazer um país para o futuro muito mais justo, acessível a todos os portugueses e não apenas a alguns, como tem acontecido nestes anos todos. Porque essa é a verdade. Em Portugal, deixem-me dizer isto, quase 53% dos portugueses com mais contribuintes, isto é, com idade para estarem coletados, não pagam IRS. Não é porque fujam, é porque têm rendimentos muito baixos. E nós tornamos até mais elevado o limite a partir do qual se tem de pagar imposto IRS. E é por isso que depois nós verificamos que quase 7%, 10% aliás, dos contribuintes pagam 70% da receita de IRS. Alguma coisa aqui não está bem. A culpa não é, com certeza, dos que não podem pagar porque têm rendimentos muito baixos. A culpa é de quem tem a responsabilidade, ao longo de todos estes ciclos de governação, de não quebrar este ciclo vicioso que está bem patente no facto de os jovens que provêm das famílias com mais dificuldades económicas serem, apesar da escola pública e das medidas de Estado Social, os primeiros a serem retidos, a terem insucesso escolar, a irem mais cedo para o desemprego ou, quando vão para o emprego, terem os empregos menos qualificados e, portanto, com salários mais baixos. É assim que as desigualdades e a pobreza se perpetuam no nosso país. E isto não pode continuar se nós queremos realmente ser um país moderno e uma democracia avançada. Mas isso, queridas e queridos amigos, obriga a alguns requisitos. O primeiro requisito é o de que quem governa não pode estar ao serviço apenas de alguns, tem de governar para todos. Esta é a primeira regra que nos permite quebrar o ciclo vicioso. Para isso, o Estado tem de ter realmente independência e isenção. Não pode estar apenas ao serviço de alguns grupos económicos, tem de estar ao serviço de todos os cidadãos. Por isso não me arrependo, nem por um segundo, de não ter dito à Caixa Geral de Depósitos que fosse salvar o Grupo Espírito Santo, não por ser o Grupo Espírito Santo, mas porque a função do Estado não é salvar grupos privados. A função do Estado é garantir a independência do Estado ao serviço dos cidadãos.
Ainda hoje falei com pessoas que vivem uma vida angustiada por terem sido enganadas por quem devia já estar a responder por essa situação. Mas há uma coisa que eu posso dizer. Eu tenho a maior das considerações e preocupações por quem é enganado na sua vida, nas relações comerciais e económicas e financeiras. E creio que fizemos alguma coisa ao nível da justiça para que quem se sinta injustiçado a ela possa recorrer para ver reposta à justiça. Mas há uma coisa que o Estado podia evitar e evitou, é que todo o país não fosse transformado em enganados e em lesados do Grupo Espírito Santo. Isso nós evitamos como era nossa obrigação. É por isso que, quando olhamos para o futuro, sabemos que não basta dizer que queremos um Estado isento. É preciso prová-lo. Quer haja eleições, quer não haja. Quer seja fácil ou difícil. Se queremos um Estado que esteja ao serviço de todos, então temos de ter à frente do Estado e do Governo quem possa realmente lutar contra os privilégios, e só pode lutar contra os privilégios quem tenha provas dadas de que não está ao serviço apenas de alguns, mas sim ao serviço de todos. E aqui deixem-me dizer, há silêncios nesta campanha eleitoral, há silêncios muito ensurdecedores, muito ensurdecedores. Queremos também ter, portanto, um país que não só seja mais justo, mas que tenha mais portugueses. Nós sabemos bem a história da velha nação que somos. Sabemos que, como muitos outros povos e nações europeias, muitas delas não tão antigas como a nossa, temos visto a nossa população diminuir. Mas sabemos que as famílias, em regra, querem ter mais filhos. E nós precisamos de um mundo, de uma sociedade e de um Estado que sejam mais amigos das famílias e das crianças. A natalidade é seguramente também, a par do combate às desigualdades, uma bandeira essencial para os próximos anos. Felizmente que hoje a esperança de vida à nascença é maior. E que as pessoas vivem mais anos e esperamos que vivam com mais qualidade, que sejam pessoas ativas durante mais anos, porque têm condições para dar mais à sua sociedade e têm condições para ser felizes durante mais anos na sua vida. Mas, evidentemente, que uma sociedade sem juventude não é uma sociedade que possa ter futuro. Nós, há uns anos atrás, não há muitos, chegámos a ter quase 4 ativos por cada pensionista. E são os ativos que pagam as pensões em cada ano, em cada mês. Hoje, nós temos bem menos do que 2 ativos por cada pensionista. Imaginem bem, no dia em que tivermos um ativo para cada pensionista e quisermos que esse pensionista tenha uma pensão condigna na sua vida, qual é o ativo que a pode pagar? Vive do seu salário ou paga a pensão? Este assunto é muito sério. É mesmo muito sério. Nós precisamos, portanto, de ter mais jovens no futuro
Precisamos de ter mais portugueses se queremos ter Portugal. Mas precisamos também de fazer uma reforma séria da segurança social. Para dar confiança aos pensionistas, para dar confiança aos ativos de hoje, mas também para lhes podermos dizer que, se quiserem e tiverem vontade, podem e devem ter mais filhos. Nós valorizamos isso, as políticas públicas valorizam isso, o país precisa que isso aconteça. Não pensem que é por ser um problema que, para aqueles que estão agora a começar a sua vida ativa, só se vai pôr daqui a 40 anos. Não pensem assim. Pensem que todo o país tem um problema que precisa de resolver e que não deve premiar os políticos que fazem de conta que os problemas não existem. Este é um problema real e eu estou convencido que é um problema que nós conseguimos resolver. Porque às vezes, infelizmente, há problemas que não se conseguem resolver. Este é um problema que está ao nosso alcance resolver. E resolver sem instabilidade, sem pôr em causa as pensões que estão em pagamento. Insisto, uma coisa foi o tempo de exceção que vivemos e que ultrapassamos, em que todos fizemos sacrifícios na medida das nossas possibilidades. Outra coisa é o tempo que estamos a viver. São coisas diferentes. Quem projeta uma reforma da segurança social para o futuro não está a pensar na emergência dos últimos 3 anos, está a pensar no país diferente que está a construir para o futuro. Nós não precisamos de afetar o pagamento dessas pensões para fazer uma reforma séria da segurança social. Mas precisamos de a fazer em concertação social e julgo eu que qualquer partido que ambicione estar no governo, que entenda que tem a vocação de governar, tem a obrigação de contribuir para essa reforma. E aqui deixem-me dizer, não entendo. Não entendo mesmo como é que é possível, perante uma circunstância destas, o Primeiro-Ministro em funções convidar o líder do maior partido da oposição para, juntamente com os parceiros sociais, fechar a reforma das reformas, que é importante para todos os portugueses, para os que estão aposentados, para os que estão a descontar e a formar pensão e para aqueles que vão entrar no mercado de trabalho, e não ter da sua parte uma resposta inequívoca a dizer, com certeza, vamos tratar dessa reforma porque o país está primeiro. Pelo contrário, o que ouvimos é uma ameaça à estabilidade política. É dizer, se eu não ganhar, se não me derem o que eu quero, não contem comigo para viabilizar coisa nenhuma. Quem fala assim não fala para a coesão do país, não fala a pensar no futuro do país, fala para os seus e fala, sobretudo, para si próprio. Mas isso, deixem-me dizer, isso não é aquilo que o país exige, não é aquilo que o país sequer merece. Mas ainda estamos a tempo de fazer de outra maneira. Não temos de ficar agarrados a essas afirmações que julgo não foram as mais felizes. Nós ainda estamos a tempo de poder fazer essa reforma e contar com o Partido Socialista. E por isso digo ao Dr. António Costa, não lhe caem os parentes na lama. Não perde um único voto por causa disso. Repense o que disse e disponibilize-se para fazer
aquilo que é importante para Portugal, a reforma da segurança social que não quis fazer antes das eleições, mas pelo menos que a possamos fazer depois das eleições. Há pouco mais de 4 anos que sou Primeiro-Ministro de Portugal. Com o Dr. Paulo Portas, com pessoas independentes, que estivemos juntos no governo a responder aos portugueses pelos seus anseios, pelas suas angústias, mas também agora pelas suas expectativas e pelas suas esperanças. São 4 anos que nenhum de nós esquecerá. Foram únicos desde 74 para simbolizar bem a vontade e a força de uma nação que não quer ficar no fundo do poço, que quer sonhar, que quer prosperar e quer fazê-lo com mais justiça social. E é isso que me dá força hoje para dizer aos portugueses: não, não estou cansado, não fiz tudo o que era preciso, estou cá com o Dr. Paulo Portas e com todos os que quiserem estar connosco, com todos os que querem estar connosco, a fazer um país diferente, mesmo com aqueles que não votam em nós. Viva Portugal!